Olá, a paz de Cristo a todos que estão aí assistindo. Le pido que também veja este vídeo e simplesmente compartilhe, porque há outros que necessitam estar animados para servir a Deus, el Todo-Poderoso. Por isso, mando um saludo a todos e um grande abraço, amém? Começando por aqui, quero que abras no livro de Hebreus, em capítulo 10, e verso 24 e 25, e vamos a ler, amém? E vamos aqui a compartilhar uma pequena palavra de ânimo para aqueles que estão muitas vezes sem forças e sem garra de estarmos na presença de Deus. Hermanos, não é novidade que te diga que há muitos que estão muito débiles para ir à igreja, muito débiles para servir a Deus, como agrada realmente a Deus. Há uma força muito contrária, inimiga do povo de Deus, que los estão atrapando, aplacando e não los deixa servir ao Senhor. Pero nessa primeira parte desse vídeo, eu quero deixar aqui alguns versículos, poucos, que vamos aqui falar um pouquinho sobre eles, que está em Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25, que diz: E consideremos uns a los outros para estimularmos al amor e a las buenas obras. E também no verso 25, não deixando de congregarmos, como alguns têm por costume, sino exortando-nos, e tanto mais quanto vês que aquele dia se acerca. Amém? Amados e amadas, aqui está falando sobre o valor de ter um ajuntamento dentro da igreja. A maioria dos creyentes, não digo todos, pero estão preferindo estar em suas casas, congregando, orando em suas casas. E penso que assim vão evitar de passar por muitas coisas desagradáveis. Porque nesse último tempo, aunque estamos dentro de um templo, há coisas que nos passam e que nos desanimam e que nos deixam débiles em la fé. Pero quero dizer uma coisa: o inimigo só vem em contra da igreja porque sabe que a igreja é um componente, é uma instituição que vai te ajudar a levantar espiritualmente. Ali está, no mundo material, há o ser humano dentro da igreja. E o ser humano dentro da igreja, alguns são sérios creyentes, há outros que infelizmente são imaturos e não têm aquela força de seguir a Deus como Deus quer, como Deus nos deseja. Então, acaba por, em meio do templo, em meio da igreja, haver muitos momentos difíceis. E isso está a passar desde há muitos anos. Desde que o Evangelho, desde que o Evangelho existe contratempos na presença de Deus. Existem problemas e muito feios na presença de Deus. Quantas vezes o apóstolo Pablo corrigia e mandava muitas palavras de mensagem para várias igrejas, para que as igrejas estuvieran vigilando, mejorando, aperfeiçoando. Então, a igreja é composta de pessoas, e pessoas não são perfeitas, amém? Pessoas têm seus defeitos, cada um tem sua mentalidade, e por isso é importante superarmos coisas e seguirmos congregando, amém? E consideremos uns a los outros para estimularmos o amor. Em la igreja estaremos em busca disso, de estimularmos o amor, de estimularmos a união, de estimularmos um bem-estar, que em la igreja é propício para isso. Vai haver momentos difíceis, sim, vai haver momentos que não vamos a poder fazer isso, pero o importante é sempre estar ali, tentando hacerlo bem, aunque seja dentro da igreja, que é lá onde flui o amor de Deus. Amém? Então, aqui também, em 1 Coríntios 2,14, diz que ele que se queda ao nível da psicologia
no acepta las cosas del Espíritu que para él son como tonterías y no las puede apreciar, pues no necesita de una experiencia espiritual. Entonces nosotros que no somos el hombre natural, nosotros somos pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, nosotros tenemos no pensamiento de nuestro propio pensamiento. Nuestro pensamiento no es solamente un pensamiento humano cualquier. Nuestro pensamiento está siempre bajo el pensamiento y la forma de pensar del propio Cristo. Amén, gloria a Dios. Porque el mismísimo Dios, si Ele não se agradara de ter uma igreja para congregarmos, Ele não dava ordens de fazer um templo. Amém? Ele deu ordem a Moisés, ele colocou no coração de Davi para que hiciera um templo. Davi desejou isto, ele queria fazer um templo para Deus. E podemos ver isso nas Escrituras, amém? Então, em cambio, nós que somos crentes, temos solamente que pensar com o pensamento de Cristo. É neste sentido que o inimigo está intentando debilitar o povo de Deus, que tem esse pensamento de Cristo, de congregar e se fortalecer em la igreja de Cristo, amém? Então, nós hoje estaremos aqui abrindo também nossa palavra. Eu quero te invitar que abra em seu momento sua palavra de Deus também no livro de Juan, capítulo 3, verso 6, que diz a Bíblia que lo que nasce de la carne é carne e lo que nasce del espírito é espírito. Então, nós sabemos que nós já nascemos de la carne, que nós também nascemos do Espírito quando aceitamos a Cristo. E se aceitamos a Cristo, nascemos do Espírito, teremos que cuidar de nossa parte espiritual. E como vamos a cuidar dessa parte espiritual? Principalmente congregando em la casa de Deus, aonde está fluindo todo o maná del cielo para nossa vida espiritual. E como homens e mulheres espirituais, devemos o quê? Llenarmos de Deus. Llenarmos. E muitas vezes o inimigo está nos tapando a frente para não ver o quanto é necessário estarmos dedicando a vida também no templo de Deus. O inimigo, ele faz isso, ele monta muitas situações para distrairmos, para não termos força, para não termos ganas de irmos à la casa do Senhor. E na atualidade as pessoas estão eligindo incluso estar em casa e preferem estar assim. Pero a Bíblia diz que o templo é um lugar santíssimo e muito importante. Empezando, o que significa a palavra templo em hebreu? Significa Bet Yehová. Amém? Casa de Jeová. E a palavra hebreia Ken, Kihal, traduzida, é templo ou palácio. Aleluias e glória a Deus. Então, isso significa, traduzindo, o templo, ele é, na verdade, um lugar sagrado. Amém? Ele é um lugar santo, um lugar para culto, um lugar para adoração, um lugar onde há compartimentos sagrados, onde antigamente nos templos os sacerdotes entravam, havia as tendas principais e sagradas, onde eram oferecidos os sacrifícios. Amém? E em templo de Salomão, onde o rei Davi estava querendo, desejando fazer esse templo, e na verdade Deus deu esta honra para o próprio filho dele, que é Salomão. E Salomão, quando ele foi fazer esse templo, construir esse templo, Salomão estava tão dirigido por Deus, que quando ele foi fazer a construção desse templo, ele a hecho com muita oração, 5 ouro e com plata, com trabalhadores, com todo o que havia, pero principalmente com objetivos. No templo há coisas que são colocadas a parte de Deus. Enquanto ele estava ali, fazendo a construção, ele declarava
Ele orava pedindo a Deus que se alguém que entrasse, como está lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 17, até o verso 21. Podemos ver até o verso 23 também. Podemos ver que ele ali estava pedindo também que colocasse lá dentro não somente o ouro e a prata, que ia componer toda a decoração naquele templo, mas também eles levaram a arca de Deus. A presença de Deus está aqui em 1 Reis, capítulo 8, verso 21. E ali reservei um lugar onde reside el arca de la aliança de Yahvé. La aliança de Yahvé, la aliança que concluiu com nossos padres quando los sacou del Egito. Amém? Então, quando vamos à igreja, estamos o quê? Fortalecendo esta aliança nossa com Deus. E também permitindo que Deus haga esta aliança com nós, haga esta aliança espiritual, esse contato espiritual, esse fortalecimento espiritual. Então, se vamos à igreja, temos uma identidade creyente verdadeiro e autêntico e com aliança com Deus. Por isso, tu que está aí desanimado ou desanimada, tome posição novamente, porque tu és um membro que compõe o corpo de Cristo. Amém? Se somos um membro que compomos o corpo de Cristo, poderá uma igreja sobreviver solamente com a cabeça? Ou poderá a igreja sobreviver solamente com um braço? Pois hará falta que haga o outro braço, hará falta que haga também os pés, as pernas. Então, estamos muito confundidos hoje, pensando que nós simplesmente podemos estar assim e tudo bem. Não, temos que prestar contas a Deus, porque nós somos membros desse corpo e não podemos estar espalhados como perdidos. Amém? Por isso, então, tome a posição, porque o templo foi criado para isso, para que o corpo de Cristo habite nele, em união, em alegria, convivendo um com os outros. Está difícil essa convivência? Está, mas esta convivência dentro de uma igreja, nós mesmos é que temos que nos esforçar para que ela seja amorosa e bonita e linda em la presença do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Também, em verso 23, podemos ver também, e dijo Yahvé, em 1 Reis, capítulo 8, verso 23, diz assim, e dijo Yahvé, Deus de Israel, nenhum Deus arriba em los cielos e abaixo em la terra é semejante a ti, porque tu respeta tu aliança e tu fidelidade para com tus servidores quando caminham delante de ti com todo tu coração. Então, se nós vamos a caminhar na presença de Deus de todo o nosso coração, Ele também nos respeitará como servidores de Deus, que estamos aqui no templo. Aleluia! E também é maravilhoso quando volvo a contar sobre as maravilhas dessa construção do templo de Salomão, porque ele foi fazendo com tanto amor essa construção, mas principalmente o que lhe chama a atenção é que ele fazia essa construção e declarava que aquele lugar seria um lugar onde as pessoas iriam orar e Deus iria escutar. Amém? Podemos ver em 1 Reis, capítulo 8, verso 30. Escute a súplica de seu servidor e de seu templo. Israel, quando venham a orar nesse lugar, escúchala desde o alto del cielo, del lugar donde tu habitas, e escucha e las perdonas. Amém? Glória a Deus. Então, podemos ver aqui que o templo é um lugar de clamor. O templo não é lugar solamente para perfeitos, não? Porque aqui, escúchalas e las perdona. Há muitos servos de Deus e servas de Deus que quizá entraram num período de sua vida em que caíram, em que pecaram, e já não sentem força de volver à casa do Senhor. E quizá assim está atrapado sem fazer isto. Pero Deus manda dizer que na época de Salomão ele orava para que Deus escutasse a oração
e ela perdonasse, amém? Todo o povo de Israel. O povo de Israel é o povo que serve a Deus. E aqueles que não servem a Deus, que querem também entrar, Deus tem perdão. Deus tem perdão para nos ministrar também na casa do Senhor. Mira a importância de estarmos na casa do Senhor para receber o quê? Perdão. Para que nossas orações, Deus las escute. Amém? Então, o valor de estarmos dentro de uma congregação está se perdendo. E não podemos deixar que isto passe. Somos valientes e guerreiros. Por isso, levanta-te. E quita aí, despoja de todas essas coisas que estão aí te atrapando, te segurando. A Bíblia diz, primeiro buscar o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Então, se é um erro pensarmos, quanto mais vou na igreja, parece que minha vida está pior. Não, porque a Bíblia nos ensina isso, buscar primeiro o reino de Deus e as coisas vos serão acrescentadas. Então, quando estamos na casa do Senhor e oramos e clamamos a Ele, é tremendo. Nós vamos abrir portais no céu para que Ele nos escute lá de arriba. Mira aqui em Isaías capítulo 6 também. Está escrito que Isaías estava ali, teve uma visão e via o próprio Deus em uma visão. E ele via que estava sentado no trono dele. Ele via serafines, querubines e principalmente a roupa do próprio Deus, aquela farda dele, llenava todo o templo. Que maravilha! Então, quem habita aqui é solamente o ser humano no templo de Deus? No templo de Deus habita o próprio Deus. Aunque passemos problemas na igreja, nos últimos tempos, não olvide que não há aqui só ser humano que são falhos, há aqui também o próprio Deus que no mundo espiritual te aguarda para que vengas e Deus haga maravilhas em nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Então vamos animarmos. E a Bíblia diz também, glórias a Deus, aleluia, que nós outros, como membros de uma igreja, não podemos estar solos. Solos seremos débeis, solos vamos estar vulneráveis, amém? Vamos constituir realmente nosso posto na presença do Senhor, amém? Muitas vezes, irmãos, temos que amadurecer. É por isso que estou aqui preocupada em fazer esse vídeo. É um vídeo curto, um vídeo simples, mas temos que amadurecer, amém? Em 1 Coríntios 13, verso 11, diz que antes, eu era como um ninho, pensava como um ninho e obrava como um ninho. E quando já fui a hora grande e maduro, deixei de ser aquele ninho. Amém? Então, muitas vezes, nós temos que deixar, devemos ser ninhos, na verdade, em la maldade. Aí sim merece a pena sermos ninhos. Pero em la presença de Deus, há que evoluir. Há que tomar nosso puesto, entender que somos elegidos, entender que nós temos um papel dentro de uma igreja, entender que nós não podemos simplesmente apartar. Eu me preocupo com isso, em dar essa mensagem. E eu encerro aqui com uma mensagem que diz aqui na palavra de Joel, livro de Joel, e capítulo 1, e também verso 13 e 14. Isso me chama muito a atenção. Que diz assim: ceñíos e lamentar, sacerdotes, remí, ministros del altar, vení, dormí em silício, ministro de mi Deus, porque quitada es de la casa de vuestro Deus la ofrenda e la libación. Proclamai uno, convocar a assembleia, congregar los anciões e a todos os moradores de la terra e da casa de Jeová, vuestro Deus, e clamar a Jeová. Amém? Porque ai del dia, porque cercano está o dia de Jeová, e vendrá como uma destruição por el Todo-Poderoso. Amém? Aqui no capítulo 12, versos 2, diz: dia de tenebras e de escuridão, dia de nuvem e de sombra, como sobre los montes se estende el alba. Assim tendrá um pueblo grande e fuerte, semejante a ele, no lo hubo, jamás, e nem depois de ele,
habrá em anos muitas gerações. Amém? Aqui é em Joel capítulo 1. Havia uma devastação provocada por langostas, por devoradores, por uma plaga. E nesta época, Deus levantou o profeta Joel para congregar novamente a gente. Porque a gente estava em petição de miséria. Porque já havia secado a higuera, já havia secado as vinheiras, não havia vinho, não havia cosecha, não havia nada. Estavam em plena miséria. Havia acabado a harina, havia acabado o pão, havia acabado todos os produtos da terra. Estavam completamente devastados, porque a gente não estava a congregar. Não estava cumprindo com seu papel em la presença de Jeová, em la presença del Todo-Poderoso. Não estava cumprindo. Então Deus levantou esse profeta para avisar avisar outro, avisar a todas as gerações o que estava a passar, que era terrível. E que cerca já estava a venida de Deus, que eram para se reunir, se lamentar na presença de Deus, congregar, levantar ayunos e se poner em la posição novamente na casa do Senhor. Eu não quero ser pesada com esta palavra, mas também, irmãos e irmãs, é tempo de estarmos nos colocando mais na presença do Senhor. É bonito que estejamos em casa fazendo devocional, isso é muito importante. É bonito que estejamos em casa buscando ao Todo-Poderoso, é importante. Mas é mais forte é também respeitar a aliança que temos no templo de Deus. Esse templo de Deus está sendo criado. Existe um templo que foi criado para entrarmos, para adorarmos, para respeitá-los, para desfrutarmos. Porque na casa do Senhor podemos desfrutar da proteção de Deus. Na casa do Senhor podemos adorar a Deus. E na casa do Senhor podemos sentir a glória de Deus quando Ele invade o templo do Senhor. Isso tudo temos que resgatar. ¿Por quê? Porque somos servos. Somos corpo. Somos membros desse corpo chamado igreja. Amém? Espero que este vídeo pueda ajudar a ti e a todos nós a nos animarmos e irmos contra as esferas espirituais de la maldade que estão impedindo muita gente de estar firme com o Senhor. Amém? Está impedindo que seamos mais fortes, que seamos um povo unido, porque quando nos unirmos, irmãos, de verdade, na casa de Deus, esta união, o diabo huye. Nós não temos que huir da casa de Deus, não. Unimos na casa do Senhor e o diabo vai huir, porque ele detesta quando um povo se reúne em força espiritual. Amém? Um grande abraço a todos e depois vou fazer um outro vídeo para falar sobre demônios que estão atuando para que não vengamos a buscar a Deus. Amém? E para que a igreja seja destruída, para que todos sejamos destruídos, para que todos estejamos aí dispersos. Há demônios que estão trabalhando fortemente contra isso. Para isso passar, para que a igreja esteja dispersa, para que a igreja esteja débil, para que a igreja não esteja cumprindo com sua parte, esteja desmaiada. Amém? Então levanta-te e força, colhe e camine em nome de Jesus. E hasta luego. Estamos aqui congregando todos aqui em la Rua Rio Ser, número 4, Barro. Estamos aqui em Lugo e te invito, às 7h30 deste domingo estaremos aqui clamando ao Senhor, orando e adorando ao Senhor. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus.